Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. 5 horas da tarde, eu sou o Rodrigo Viana e começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde, Laura Cocho na redação do ICL. Tudo bem, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde para você que mora nesse país em que a deputada foragida terá que ser defendida, né? Terá que contar com a defesa da Defensoria Pública. A Carla Zambelli ficou sem advogado, pode ficar sem mandato, não tem apoio da família Bolsonaro e está anunciando que vai se esconder em algum lugar entre o Coliseu Romano e os pickpockets que atuam nas movimentadas avenidas italianas. Sabe aquele meme que ficou famoso aí na internet? Attenzione, pickpocket! Attenzione, golpista na área! Avisa o Xandão para os italianos. Daqui a pouco vamos falar disso, porque não se sabe se a Zambelli vai mesmo para a Itália. Ela quer ir, mas talvez ela prefira ficar nos Estados Unidos. De qualquer maneira, attenzione, golpista na área a qualquer momento. Vamos falar já, trazer mais detalhes sobre isso tudo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou hoje, e esta é a notícia do dia, determinou hoje a prisão da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli. Além da prisão, Moraes determinou o seguinte: bloqueio dos passaportes, incluindo o passaporte diplomático que ela obteve por ser deputada. Determinou que o governo brasileiro peça via Polícia Federal que a Interpol inclua o nome de Zambelli na chamada lista vermelha da Interpol. Bloqueio de salários e outras verbas, além de bens, ativos e contas bancárias, incluindo o Pix, pelo qual ela recebe dinheiro de uma turma que gosta, né, de fazer papel de otário e ajudar a Carla Zambelli. Bloqueio de veículos, incluindo embarcações e aeronaves, eventualmente em nome dela. Eu não sabia que ela tinha aeronave ou barco, acho que não. Bloqueio dos canais e perfis em redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, etc, etc, etc. Multa diária de R$50 mil contra a deputada por postagens que reiterem as condutas criminosas. Reagindo à decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora é oficial, Carla Zambelli é foragida e está com pedido de prisão decretado. Reagindo a isso tudo, Carla Zambelli disse em nota que a prisão preventiva decretada por Moraes é, abre aspas, ilegal, inconstitucional e autoritária. Eu acho curioso ela alegar que alguma coisa é inconstitucional e autoritária, ela que apareceu durante tanto tempo ao lado do Jair Bolsonaro, que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, que pregava a ditadura, que defende a tortura. O que ela acha que é autoritária? Ela não gosta da ditadura de 64 e aqui ela está sendo julgada dentro das regras democráticas. Mas vamos a mais atualizações sobre o caso de Carla Zambelli, direto da nossa redação com a Laura Cocho. A Zambelli saiu do país por via terrestre no dia 25 de maio e foi para Buenos Aires e de lá ela pegou um avião para os Estados Unidos. No momento, ela se encontra no estado da Flórida, que fica nos Estados Unidos, mas ela tem planos de seguir para a Itália, mas nunca se sabe o que ela pode fazer, né, Rodrigo? Só que antes dela anunciar publicamente a sua fuga do Brasil, a deputada enviou mensagens nas últimas semanas para empresários bolsonaristas pedindo uma casa emprestada nos Estados Unidos. Além disso, a Zambelli também arrecadou cerca de R$285 mil via Pix de doações de apoiadores para supostamente arcar com as multas judiciais que ela foi condenada a pagar. Os pedidos foram anunciados e feitos por ela mesma nas redes sociais. É bom ressaltar que a Carla Zambelli também recebeu R$46 mil da Câmara dos Deputados, como deputada federal, mesmo tendo trabalhado só 9 dias no mês de maio. O líder do PT, o Lindbergh Farias, ele pediu à mesa da diretoria da Câmara dos Deputados que declare a perda do mandato da Carla Zambelli como deputada federal. Rodrigo. Muito bem, Laura. Eu recebia nesse instante aqui dos nossos colegas Leandro Demori e Heloísa Vilela informações sobre a Carla Zambelli. O Leandro Demori informa, olha, ouvi agora há pouco de uma fonte que a Zambelli pode dar o drible e ficar mesmo nos Estados Unidos. E Heloísa Vilela diz que está apurando ainda, porque se a Zambelli for incluída na lista da Interpol, durante a viagem ela poderia ser detida ao tentar embarcar dos Estados Unidos para a Itália. Então tem todos esses detalhes para a gente seguir acompanhando. Por isso que, attenzione, golpista, pode ser que a golpista fique lá
pelos Estados Unidos mesmo. Foragida, sem advogados, né? A Zambelli acabou tendo como saída aí uma determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, nomeando a Defensoria Pública da União para representá-la junto ao Supremo Tribunal Federal, que está aqui, ó. Moraes nomeia a Defensoria Pública da União para assumir a defesa de Zambelli. É a manchete de agora há pouco na maior parte dos sites no Brasil. Pode ser que ela tenha dificuldades para encontrar também apoio lá na Itália. Ela está contando, ela diz que na Itália ela é inalcançável, porque tem cidadania italiana. Mas não é bem assim. O deputado italiano Angelo Bonelli, da coalizão Aliança Verdes Esquerda, protocolou ofício dirigido a ministros da Itália, solicitando esclarecimentos. Está aí o deputado Angelo Bonelli. Está aí o deputado Angelo Bonelli, solicitando esclarecimentos sobre as medidas urgentes que serão tomadas para extraditar Carla Zambelli para o Brasil se ela pisar em solo italiano. Então já tem deputado na Itália dizendo, se ela pisar aqui nós vamos pedir extradição de volta para o Brasil. Além disso, o Ministério Público italiano afirmou que ter o passaporte italiano não é condição suficiente para evitar extradição. Então, attenzione, golpista. Não sei se é assim, eu estou misturando o italiano com o espanhol aqui na pronúncia. Então, attenzione, Carla Zambelli, né? Se for para a Itália, pode ser detida e remetida para cumprir a pena no Brasil, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas não são muito chegados em cumprir a lei, né? Tem já várias cartas aí do baralho do bolsonarista de foragidos. Paulo Figueiredo, tá aí, não é foragido por enquanto, né? Mas está lá escondido nos Estados Unidos. Alan dos Santos, Dudu Bolsonaro, Léo Índio. Tem bolsonarista metido com crime espalhado por toda parte. E agora Carla Zambelli entre Estados Unidos e Itália. Vamos falar do governo, que também enfrenta dificuldades, hein? Hoje, a Quest divulgou uma pesquisa preocupante para o governo Lula. A desaprovação do presidente oscilou para cima, dentro da margem de erro, e chegou a 57% dos eleitores brasileiros. Nós vamos colocar o gráfico aqui na tela. É o pior índice desde o início do mandato. E o que chama a atenção? A linha vermelha, desaprovação. A linha azul, aprovação. O Lula, durante um bom período do mandato, tinha um saldo positivo. Não muito, mas tinha um saldo positivo. A partir de dezembro, com a chamada crise do PIX, a aprovação começou a cair. Em março e abril, esta crise foi estancada e dava a impressão que o Lula ia começar a se recuperar. Em algumas outras pesquisas, ele até se recuperou um pouco. A Quest mostra que parou de se recuperar e, né, tem a boca do jacaré aberta aqui com mais desaprovação do que aprovação. Então é algo preocupante para o governo. A gente tem vários fatores que podem ajudar a explicar esse resultado. Laura Couto traz mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, o diretor da Quest, o Felipe Nunes, ele disse que esses números representam uma estabilidade. Isso é resultado de uma série de medidas que, em tese, são aprovadas pela população, como a isenção do imposto de renda até quem ganha R$5 mil, o novo Vale Gás ou a isenção da conta de luz para os inscritos no CadÚnico. Só que, por outro lado, houve um estancamento desses efeitos positivos que eu citei, principalmente por conta do escândalo do INSS, do aumento do preço dos alimentos e esse conflito do IOF que tem acontecido nessas últimas semanas. Para 31% da população, o governo Lula é o principal responsável por esse desvio do dinheiro dos aposentados, enquanto Bolsonaro é responsável só para 8% da população. Sobre o IOF, 50% dizem que o governo errou ao manter o aumento para a compra de dólares. Rodrigo. Então é isso, a Laura trouxe aqui. O governo Lula estava começando a se recuperar apostando em economia, né? Aprovar a isenção para quem ganha até R$5 mil, controlar a inflação. Aí veio o escândalo do INSS. E isso respingou, sim, no Lula. Não digo que ele desabou, mas parou a recuperação que poderia estar se consolidando, até porque a economia deu uma melhorada, né? O emprego melhorou, nós temos a menor taxa de desemprego da história, mas tem essa crise no INSS, essa denúncia no INSS. E tem uma imagem difusa de que esse é um governo que aumenta imposto, que faz taxa para cá, taxa para lá, IOF, teve a história da taxa das blusinhas, teve a história do PIX. Então tem uma história, você conversa com as pessoas na rua, isso está aí, ó. A direita conseguiu consolidar isto parcialmente, eu diria. Colou mais no Haddad do que no Lula. E o Lula está tentando sair
desta posição, por isso que resolveu negociar a história do IOF para tentar reverter esta imagem, né? Então, vamos continuar acompanhando, mas é um sinal amarelo em relação ao governo Lula, justo no momento em que ele precisa preparar o palanque para 2026. Vamos voltar a falar do STF, porque hoje o Supremo Tribunal retomou o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais postados pelos usuários. O julgamento havia sido suspenso em dezembro do ano passado, após um pedido de vista do ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico nomeado pelo Bolsonaro. A Corte julga a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet, para dizer se as plataformas só são obrigadas a apagar conteúdos dos usuários se houver um pedido judicial, porque hoje é isso. Se houver pedido judicial, elas são obrigadas a apagar. No entanto, o Supremo tenta reverter esse cenário. Os ministros julgam que as plataformas teriam que apagar as publicações sem necessidade de um pedido formal da Justiça. Essa é a tendência de que se forme maioria neste sentido, que muda tudo na administração das redes sociais. O julgamento está acontecendo no plenário virtual. 3 ministros já tinham votado: Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux, querendo responsabilizar mesmo as plataformas. Hoje, o caso foi retomado com o voto do ministro André Mendonça, que pode, ele mesmo falou, pode demorar até 2 dias para se consolidar. É um julgamento fundamental para 2026, criar limites e as redes sociais terem que ser responsabilizadas por postagens incluindo crime, pedofilia, violência e também mentiras que possam influenciar no cenário eleitoral. Falando em Supremo, e me chama a atenção como a gente fala do Supremo Tribunal Federal. 20 anos atrás, no jornalismo, o Supremo Tribunal Federal era nota de rodapé, 20, 30 anos atrás. Ele hoje é o poder que a gente cobre com mais regularidade, mais do que o Legislativo, mais do que o Executivo. Mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se manifestou sobre as ameaças de sanções do governo Trump durante um discurso feito no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro está na mira de Trump, a gente já sabe, por causa das medidas que ele adotou para adequar as redes sociais à legislação brasileira. Tem a ver com esse julgamento que está sendo retomado hoje. Conta mais pra gente, Laura, o que disse o Alexandre de Moraes. Rodrigo, nesse discurso, Moraes não citou os Estados Unidos, mas disse que a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário brasileiro são inflexíveis na defesa da democracia e do Estado de Direito. Eu vou ler aqui um trecho do que ele disse. Abre aspas, pouco importam as agressões, pouco importam quais são ou quais serão os inimigos da democracia, sejam nacionais ou internacionais. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia, Rodrigo. Falou firme. É o ministro Alexandre de Moraes se manifestando politicamente, publicamente, em relação às ameaças que vem sofrendo. Que são ameaças não à pessoa física dele, mas à soberania brasileira. Entrou em vigor hoje nos Estados Unidos o aumento nas tarifas sobre importações de aço, alumínio e derivados. Lembra que o Trump anunciou que essas também aumentariam? As cobranças passam de 25% para 50%, o que afeta diretamente a indústria do aço brasileira. O Brasil é o segundo fornecedor de aço para o mercado dos Estados Unidos. Com certeza vai afetar as exportações da siderurgia brasileira. Trump afirma que o objetivo das cobranças é garantir a segurança nacional. Você lembra que no passado os economistas neoliberais aqui no Brasil falavam não, os países têm que se abrir totalmente, essa história de segurança nacional, de defender setores da economia, isso está fora de moda. O Trump não acha e está querendo defender a economia dos Estados Unidos. O Reino Unido, a Inglaterra, que recentemente chegou a um acordo comercial com os norte-americanos, é a única exceção nesse tarifaço que vai atingir o setor do aço. Para os ingleses, a tarifa continua em 25%. O Brasil precisa entrar nessa negociação. Esse vai e vem no tarifaço fez Donald Trump virar motivo de chacota nos Estados Unidos. Nós falamos disso aqui na semana passada. Foi criado até um termo, TACO, uma sigla que significa Trump Always Chickens Out, que em português a gente pode traduzir assim, o Trump sempre amarela, o Trump sempre dá para trás, faz, depois volta, depois faz, depois ameaça, depois volta. Então, TACO, isso virou uma piada lá nos Estados Unidos. E não se restringiu apenas a memes
nas redes sociais. A Laura Couto está de volta com mais detalhes sobre esse tema também. Pois é, Rodrigo, o Comitê Nacional do Partido Democrata estacionou um caminhão de taco na porta da sede do Comitê Nacional do Partido Republicano em Washington. Acho que a gente tem uma foto aí para mostrar. O objetivo foi trollar, nessa linguagem mais popular, o Donald Trump usando justamente essa sigla TACO, Trump Always Chickens Out, que foi criada por uma repórter do Financial Times sobre esse vai e vem das tarifas do Trump. Aqui no Brasil muita gente gosta, né? A comida típica mexicana, e virou um meme para provocar. Voltou. Né? É o bullying, caminhão de tacos, mas não é o taco mexicano, é o taco Trump. É um bullying público, né? Uma espécie de provocação pública. Os democratas estacionaram, eu vou até colocar aqui na tela de novo, se a gente puder colocar de novo a foto aqui, foi meio rápido. Os democratas estacionaram esse caminhão aqui na frente da sede dos republicanos, para fazer a provocação do tipo, ó, o Trump faz, volta, vai, vem. Que é? Ele não tem coragem, ele é amarelão, é isso. Trump always chickens out. Isso aí está correndo os Estados Unidos, tanto nas redes sociais e agora também nas ruas. Extrema-direita, lá tem resistência por parte do Partido Democrata. Vamos falar de extrema-direita aqui do Brasil. A Marinha decidiu expulsar dos seus quadros o suboficial da reserva Marco Antônio Braga Caldas, de 51 anos, condenado pelos atos do 8 de janeiro. Está aí na tela o bonitão golpista. Marco Antônio é o primeiro militar das Forças Armadas a ser excluído da carreira pela invasão dos prédios públicos no 8 de janeiro. A expulsão foi decidida por um conselho de disciplina criado pela própria Marinha para decidir sobre a situação do militar após a sua condenação no STF a 14 anos de prisão. Olha ele aqui. Ó, aqui está o sujeito de farda da Marinha e na outra foto que acabou de sair da tela, naquela anterior, depois acho que vai chegar lá de novo, ele está no ato, ele se fotografou, ele fez prova contra si mesmo. Que beleza, os bolsonaristas não são lá muito inteligentes, não é só a Carla Zambelli, está aqui, ó, gravou, está lá vestido, fantasiado de bolsonarista. Eu acho que esse aqui não foi no 8 de janeiro, foi em algum outro evento em que ele está até... Ali atrás tem gente com criança no colo e tal, mas de qualquer maneira é o suboficial afastado, o primeiro militar afastado dos quadros da Marinha. Laura Couto. Rodrigo Caldas deve ser o primeiro de uma grande lista de vários militares que devem ser expulsos, que a gente vai ver daqui a pouco esse desenrolar dessa história. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Caldas, o militar, ele chegou em Brasília no dia 8 de janeiro em uma excursão gratuita. No seu depoimento, o Caldas disse que não sabe quem financiou a viagem, que a sua intenção era protestar pacificamente contra a eleição do presidente Lula. Ele negou que tenha participado de qualquer quebradeira. Só que o militar foi preso dentro do Palácio do Planalto e no seu celular foram encontrados fotos e vídeos de Caldas no térreo e no segundo andar da sede do Palácio do Planalto. Em um dos vídeos, o militar que foi expulso agora, ele disse o seguinte: definitivamente não ao comunismo, não à chapa Lula e Alckmin, a nulidade dessa chapa, intervenção federal já. Fez prova contra si. Aí está a demonstração. A conclusão do Conselho de Disciplina da Marinha foi de que Caldas precisaria ser expulso para a manutenção da disciplina na carreira. Mas o almirante comandante da Marinha oferecer tropas? Pode. O Garnier, esse é réu. Será que se for condenado vai ser expulso também da Marinha? Almirante Garnier? Uma decisão favorável ao suboficial poderia abrir um precedente para novas quebras na hierarquia e nas normas militares. Golpista militar, golpista civil, bolsonarista com farda ou sem farda. Agora vamos falar de um que não usava farda, mas usava uma roupa bastante esquisita durante um certo tempo. O empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, foi declarado inelegível até 2028 pelo TSE por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Junto com Hang, o atual prefeito de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Anderson Mantei, e o ex-prefeito do município, Alcides Vicini, ambos do PP, também foram declarados inelegíveis. Laura, explica melhor para a gente esse caso, por favor. Rodrigo, esse processo teve como foco um evento que aconteceu no dia 11 de novembro de 2020, ou seja, 4 dias antes da eleição. Nessa ocasião, o Luciano Hang ele participou de um ato no terreno onde seria construída uma nova sede da Havan e declarou apoio público ao Anderson, então um candidato à prefeitura, como você mencionou, Rodrigo. O Hang ele também fez críticas ao PT nesse evento, que era o partido adversário do prefeito, e defendeu abertamente o voto do candidato do PP.
Na avaliação do ministro do TSE, houve abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No entendimento do ministro, o Hang usou a sua imagem pública e recursos da sua empresa para interferir no resultado da eleição local, o que comprometeu a igualdade da disputa. A defesa do Luciano Hang disse que ele estava apenas usando da liberdade de expressão e ainda cabe recurso nesse caso, Rodrigo. Você vai reparando que os personagens do bolsonarismo vão caindo um a um, né? Joyce Hasselmann já tinha caído há muito tempo. Agora você tem aí, fora os militares, General Heleno está escondido debaixo da cama, General Braga Neto está preso, a família Bolsonaro, um deles está escondido, a Carla Zambelli está entre Estados Unidos e Itália, condenada, pode ser presa, prisão decretada, e o Luciano Hang está inelegível, está recorrendo, é outro personagem. O Jair Bolsonaro mantém muito poder, muita força, mas vai sendo desmontado, né? As cartas ali do bolsonarismo, né? Todas as cartas vão sendo rasgadas, vai sobrando pouca gente aí nesse baralho do golpismo e da extrema-direita. Vamos falar sobre a gripe aviária, importante para a economia brasileira, para as exportações e também para o consumo interno, né? Hoje o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, afirmou numa coletiva de imprensa que o foco de gripe aviária na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, foi contido, boa notícia, e que a doença não se espalhou para fora daquela granja onde foram detectados alguns casos. Esse episódio lá em Montenegro aconteceu há 3 semanas e foi o primeiro a ser registrado numa granja comercial no país. Laura Couto atualiza para a gente. Rodrigo, de acordo com o ministro Carlos Fávaro nesta coletiva, o país está num vazio sanitário há 14 dias. Isso significa que fazem 14 dias desde o término da desinfecção dessa granja em Montenegro, sendo que nenhuma outra morte foi registrada, morte de animais. Para a segurança, o prazo para esse vazio sanitário é de 28 dias. Isso significa que, caso não se conforme nenhum outro caso de gripe aviária nos próximos 14 dias, o Brasil pode se declarar livre da gripe aviária a partir do dia 18 de junho e negociar o fim dos embargos dos países que impuseram aí ao frango. Ou seja, em teoria, só para reforçar, a partir do dia 18 de junho o Brasil pode voltar a ser considerado livre da gripe aviária. Mas é importante ressaltar que o Ministério ainda está investigando alguns casos suspeitos no país. Muito bem explicado, Laura. Então tem que esperar, isso é uma determinação, né, do controle sanitário. Passaram 14 dias, não surgiram novos casos. Tem que esperar mais 14. E fora isso, investigar denúncias, suspeitas, né, de que podem ou não ter surgido casos ali no entorno, principalmente na região lá do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Mas por enquanto a boa notícia é que não surgiram. Até agora, nos primeiros 14 dias, não surgiram. A partir de meados de junho, se tudo der certo, o Brasil fica livre e está liberada de novo a exportação de frango para o exterior e o consumo, né, sem grande preocupação também aqui internamente. Guerra Rússia-Ucrânia. Hoje o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou a Ucrânia de realizar ataques contra pontes nas regiões de Briansk e Kursk no último fim de semana. O colapso das estruturas, a gente tem imagens aqui dos ataques, deixou ao menos 7 mortos e 115 feridos. Aqui já são ataques em áreas civis, né? Segundo Putin, as ações foram ataques terroristas direcionados à população civil e que tinham como objetivo sabotar as negociações de paz. Será que um novo acordo de cessar-fogo está ameaçado, Laura, depois dessa fala do Putin? Rodrigo, esse é um novo vai e vem que parece que não tem fim. Segundo a agência de notícias Reuters, o presidente russo Vladimir Putin, ele questionou o fato da Ucrânia querer um cessar-fogo, mas continuar realizando ataques contra a Rússia. Eu vou ler aqui um trecho do que ele disse. Eles, os ucranianos, estão pedindo uma reunião de cúpula de líderes, mas como tais reuniões podem ser realizadas nessas condições? O que há para discutir? Como podemos negociar com aqueles que dependem do terror? Vale lembrar, Rodrigo, que na última segunda-feira, delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram em Istambul, na Turquia, para discutir propostas de cessar-fogo, mas o máximo que eles conseguiram foi troca de prisioneiros. O Putin ainda disse que qualquer cessar-fogo seria simplesmente usado pela Ucrânia para reabastecer aí com armas ocidentais. É um impasse, né? Parece que as negociações estão num impasse e a Rússia exigindo que a Ucrânia ceda definitivamente, aceite, né, que todo o leste ucraniano passe ao controle russo oficialmente, porque já está militarmente ocupado o leste da Ucrânia e também a península da Crimeia. Esse é o resultado da guerra até agora. Hoje teve manifestação importante em Londres, no Reino Unido, manifestação pró-Palestina.
Milhares de pessoas vestidas de vermelho formaram uma linha ao redor do parlamento britânico. Acho que nós temos as imagens aqui para mostrar. Tá aí, ó. Uma linha ao redor, ali na região do parlamento, para pedir sanções a Israel, devido à política de fome imposta pelo governo de Netanyahu contra a população de Gaza. Os manifestantes ficaram do lado de fora, enquanto o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, era sabatinado pelos parlamentares. Uma grande faixa foi montada ao longo da ponte de Westminster com as palavras "Starving children is a red line, arms embargo now". Em português, né? Vamos lá. Crianças famintas é uma linha vermelha, embargo de armas agora. Então, é isso que estão pedindo os manifestantes. Em Londres, manifestação de rua numa das principais capitais europeias. Do outro lado ali, do Canal da Mancha, quem chegou à França foi o presidente Lula. Lula chegou a Paris, foi recebido por um grupo de ativistas pró-Palestina que o esperavam na porta do hotel e aí teve uma surpresa, uma imagem que nós vamos mostrar já já. Laura Couto. É isso mesmo que você falou, Rodrigo. Quando o presidente Lula chegou no hotel onde ele vai ficar hospedado, ele foi presenteado com um lenço preto e branco que simboliza a luta palestina. Aí a gente tem a imagem. Em seguida, o presidente Lula colocou no ombro a peça que ele recebeu. As imagens do momento foram até compartilhadas pelo presidente nas suas redes sociais. É importante, não é que o Lula foi pego de surpresa, colocaram o lenço ali. Não, ele recebeu de presente, ele colocou e ele postou nas suas redes sociais. Então é um ato político, um gesto político do presidente Lula, além do discurso que ele fez outro dia aqui no Brasil, chamando de genocídio, reafirmando que o que Israel tem praticado é um genocídio, um crime de lesa humanidade contra a população palestina. E o incrível, ontem eu vi a manchete da Folha de São Paulo dando voz para a CONIB, essa confederação que representa os interesses de Israel infiltrada aqui no Brasil. Né? Dizendo assim que o Lula está fazendo um ataque aos judeus. Não está fazendo ataque aos judeus coisa nenhuma. Quem diz que tem genocídio não está atacando os judeus. Está dizendo que Israel é um Estado criminoso. Isso não é atacar os judeus. Isso não é atacar os judeus. Quem está promovendo genocídio é o Estado de Israel e as palavras e os fatos têm que ser levados em conta. É isso que o Lula colocou o símbolo palestino lá durante sua estadia em Paris, um importante gesto simbólico neste momento. Uma nota triste para a ciência brasileira. A arqueóloga Niede Guidon morreu hoje aos 92 anos. Você vai falar, quem é? De quem que você está falando? Está aqui a fotografia. Se você não conhece, pesquisa melhor a história da Niede Guidon. Ela dedicou sua carreira à pesquisa arqueológica, principalmente na região da Serra da Capivara, ali em São Raimundo Nonato, no interior do Piauí. Eu estive lá há uns 5, 6 anos, é um dos lugares mais impressionantes que eu já fui na minha vida. E o trabalho desta mulher e de toda a equipe que ela formou ali, impressionante e digno de muitos aplausos. Foi nesse parque que Niede descobriu, na década de 70, pinturas rupestres, que são consideradas as mais importantes dos primeiros seres humanos a habitarem a América do Sul. Após a descoberta dela, a compreensão sobre a presença do homem na América do Sul e, portanto, o percurso que ele fez no planeta na chamada era pré-histórica, mudou para sempre. Novas teorias foram feitas. Aquela ideia de que o homem pode ter surgido aqui nas Américas. Isso é um debate que existe entre os arqueólogos. Por conta disso, o Parque Nacional da Serra da Capivara ficou conhecido por ser um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. É hoje considerado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e é de visitação relativamente fácil. Turista pode ir lá conhecer, está tudo aberto para o público e muito bem preservado. É sensacional. A Niede foi responsável também pela fundação do Museu do Homem Americano, que fica por ali, e lutou por décadas para proteger e divulgar a riqueza arqueológica do Brasil. Infelizmente se foi, mas deixou uma grande obra. A gente se despede, parabeniza a Niede, uma vida bem vivida e uma obra sensacional deixada para o Brasil e para o mundo. Parabéns, Niede Guidon. A gente registra aqui a morte da Niede Guidon. Eu agradeço a Laura Couto, que me contava que tem uma ligação muito grande com aquela região também. Já fez trabalhos ali, né, Laura? Sim, Rodrigo. Já trabalhei num projeto social que tem atuação ali na São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Lugar muito bonito, né, Laura? Vale a pena a visitação, né? Vale muito a pena visitar. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez a Laura e obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Pessoal, a gente tem muito o que comemorar aqui no ICL e hoje é dia, hein?
Acabamos de bater a marca histórica de 1 milhão de inscritos no canal do Instituto Conhecimento Liberta. Somos 1 milhão de pessoas unidas pelo desejo de um mundo melhor. Está aqui na nossa tela, ó. Hoje, mega live, 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita. Nós somos um canal de notícias, né? Nós somos uma comunidade de cursos e nós somos uma espécie de um movimento, uma comunidade que se movimenta, né? Para comemorar tudo isso, 1 milhão de inscritos, mega live, agora à noite, às 7 horas, logo depois do N2, do ICL Notícias, segunda edição, uma mega live comandada pelo Eduardo Moreira. Você não pode ficar de fora, ative as notificações para ser avisado da live e acompanhar tudo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, daqui a pouco a Gabi Varela, o Chico Sá chegando, eu também irei lá para o N2, o ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! 1,5 milhão de reais. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 mil. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente? E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.